Será que você pode iniciar o seu processo de REURB? Quando a gente analisa a lei de REURB, a 13465 de 2017, no seu artigo 14. Bom, ela traz lá 5 incisos dizendo quem são os legitimados. Quem são os legitimados é as pessoas que estão aptas a entrar com a regularização fundiária. Então, lá no inciso 1 está lá, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, na primeira camada, a gente vai falar um pouquinho mais profundo aqui, por quê? O estado tem áreas que precisam, que são de sua propriedade, a União também, e os municípios têm lá também suas áreas públicas, e que muitas vezes estão ocupadas e precisam passar pelo procedimento de regularização. Obviamente, analisando-se os outros requisitos, se for possível, eles mesmos, Estado, União, Estados, Distrito Federal e Município, podem fazer suas próprias regularizações, e isso geralmente a gente encaixa em REURB-S, naquele permissivo legal onde esses entes da federação, eles estão, vamos dizer, quase que obrigados a fazer a sua regularização, e principalmente quando ela for de REURB-S, quando a gente estiver falando de um loteamento predominantemente de baixa renda. Bom, as suas autarquias e entidades diretas também da administração pública também podem. Então, às vezes, um município tem lá sua autarquia, o próprio estado tem lá suas autarquias, né? Ou fundações públicas. Esses órgãos também estão capacitados a atuar de ofício e ingressar com a sua própria regularização. Já no inciso 2, está dizendo que pode requerer a REURB os seus beneficiários, de forma individual ou coletiva. De forma individual, cada um pode pleitear o seu procedimento de regularização fundiária. Não sou a favor desse tipo de REURB, vamos falar só sobre isso no próximo vídeo. Mas seguindo, a lei diz que é possível fazer REURB de um lote, né? Ou de forma coletiva, via associação, né? Lá aqueles moradores que estão todos na mesma situação, de um loteamento irregular, eles se unem lá numa associação, né? Ou uma cooperativa habitacional, uma fundação, uma OS, né? As organizações sociais, enfim, uma ONG, todas essas figuras aqui que eu falei, elas estão capacitadas a ingressar com o procedimento de regularização fundiária. Então, vamos lá só passando de novo, de forma individual ou coletiva, os beneficiários de forma individual ou coletiva. No inciso 3, os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores. Aqui a questão é um pouquinho mais complexa. Por quê? Aquele loteador que vendeu aqueles lotes, ele pode, de forma irregular, ele mesmo pode, a lei está dizendo, entrar com o procedimento de regularização fundiária. Mas, vírgula, ele ainda é responsável civil e criminalmente por ter dado causa ao parcelamento irregular. Isso fique claro. Então, não é sair vendendo, que a gente sempre fala aqui, sem projeto, sem nada, deu causa ao parcelamento irregular, fez nascer um loteamento clandestino, e agora eu entro lá com o pedido de regularização fundiária perante o município, e tá tudo certo. Não é bem assim. Então, atenção, no inciso 3, é possível os proprietários da gleba maior, por exemplo, de uma matrícula maior lá, onde está sendo, já tem vários lotes e aquela área vai passar por regularização fundiária, esse proprietário de área maior, ele pode entrar com a regularização? Pode, o loteador, o incorporador. Lembrando que isso não tira a responsabilidade civil e criminal por ter dado causa a esse parcelamento irregular, tá? No inciso 4, a gente traz o outro legitimado, que é a Defensoria Pública, em nome dos hipossuficientes. Para quem não sabe, aqui é um canal que está mais... A gente está tentando construir mais voltado aos profissionais da área, mas pode ter alguém que assista, que não seja da nossa área aí de regularização, e não sabe o que é a hipossuficiência. A hipossuficiência está numa lei de 1850, onde, por ato declaratório, eu digo que eu não tenho condições de arcar com as custas de processo judicial ou de processo administrativo. Então, a lei começa a dizer que o hipossuficiente, por ato declaratório, ele diz, eu não tenho como arcar com isso. Isso é muito usado na área judicial. Com a lei de REURB, essa lei onde a gente fala todos os requisitos da hipossuficiência, ela é trazida para dentro da lei de regularização fundiária para ser utilizada aí quando a própria lei elenca a Defensoria Pública como, vamos dizer, a protetora, a defensora aí dos hipossuficientes. Então, a Defensoria Pública, hoje, ela também é uma legitimada a entrar com o procedimento de regularização fundiária. E, ao final, o último inciso 5, o Ministério Público. É comum a gente ver, aí vem a pergunta aí, é comum o Ministério Público ingressar com a regularização fundiária? Sinceramente, nunca vi, tá? Se vocês tiverem conhecimento aí, coloquem aí, mandem para nós.
que a troca de conhecimento sempre é muito boa. Defensoria Pública também não vi ninguém entrar ainda pelos hipossuficientes, e não dá pra gente falar que nesse país nós, a gente não tem pessoas precisando. Então, mas também não vi, se também tiverem conhecimento, tragam para nós que sempre é muito bom. Bom, falamos aqui de todos aqueles que podem ingressar com a regularização fundiária. Então, você que tem aí, tá olhando e tá falando, poxa, peraí, a minha casa aqui eu comprei com contrato particular, meu vizinho também, nós já ouvimos essas questões aí, dizendo que nós estamos irregulares, muitas vezes essa pessoa aí não tem, né, um asfalto, não tem a infraestrutura básica, que é energia elétrica, o saneamento. Tudo isso é o indício da irregularidade no seu bairro, então fique atento, porque se isso estiver acontecendo com você, existe uma possibilidade da gente estar arrumando tudo isso via regularização fundiária. Agora, para você, profissional, se atente aos legitimados de forma correta, lembrando que se for fazer REURB em nome de loteador, incorporador ou dono de área de matrícula de área maior, observar que isso não vai tirar das costas, não vai tirar da responsabilidade deles, a conduta ilícita que está lá na Lei de Parcelamento de Solo Federal, a 6766 de 79. Bom, a gente deu um geralzão. Se tiverem dúvidas, pode mandar sobre esse tema, sobre os legitimados da regularização fundiária, que a gente vai tirando as dúvidas aí dos amigos e dos interessados aí na REURB.